Olá todo mundo que acompanha o Sindicato de Atletas, acompanha o nosso canal TV Atleta, seguindo agora para um novo rumo que a gente acha muito importante, em conversas com o nosso médico aqui, a gente achou importante começar a debater um pouco mais, indo para essa área da saúde, né? Então, aqui vocês vão perceber o nível de especialidade, o nível de informação dos nossos convidados, de agora em diante, dentro dessa área de saúde, começar a falar um pouco da saúde e do que é a parte da saúde dentro do esporte, né? A importância disso tudo para o atleta, o que é, como era 15 anos atrás, como é hoje, o nível de segurança dentro da área da medicina que a gente traz para os atletas, né? Cada vez mais, e o sindicato tem um total responsabilidade sobre isso, né? Então, para começar aqui, para apresentar o nosso convidado, eu vou chamar o Dr. Renato, que é especialista, Dr. Renato, neurologista, professor livre-docente da USP, médico do Sindicato de Atletas, nosso grande orgulho falar isso, né, que no meio da pandemia acabou vindo, se aproximando do sindicato, trabalhando com a gente, desenvolvendo muita coisa, e o responsável por a gente estar aqui hoje. Então nada mais justo do que eu pedir para o Dr. Renato, também por todo o conhecimento médico que eu não tenho, e o Dr. Renato esbanja, apresentar o Dr. Carlos Eide corretamente. Por favor, Dr. Renato, primeiro, uma honra estar sentado ao lado do senhor, de verdade, sou um grande fã do seu trabalho, independente do trabalho do sindicato, mas tudo que a gente conversa, todas as informações que sempre traz aqui para o sindicato, e pedir com muito carinho que o senhor apresente o Dr. Carlos Eide, nosso primeiro convidado, no que vamos desbravar um pouco da área da saúde dentro do esporte. Bom, para mim é um prazer imenso, primeiro fazer parte do corpo, né, do sindicato, que a gente sabe que é um sindicato que atua muito em prol do atleta, até do ponto de vista humanitário, né, então com expressão, com tantas coisas que faz, e abrir a oportunidade de falar um pouco de temas da saúde, mas na verdade nós vamos contar histórias durante esses programas, né, de histórias de pessoas que estiveram por um fio em várias situações, ou no sentido de vida, ou por um fio de abandonar a profissão, né, de atleta. Então, e o que a medicina pode trazer para isso. Para começar a falar sobre esse primeiro episódio do Por um Fio aí dentro desse papo de atletas, né? A gente chamou nada mais, nada menos, né? Vocês vão ter uma ideia do tamanho, do quão gigante é essa pessoa que vai falar conosco hoje, que é um amigo, inclusive pessoal, muito querida, que é o professor Dr. Carlos Eide, né? Tem quase 50 anos de formado, né? Se formou há pouquinho tempo, né? E nós carinhosamente o chamamos de Eide, né? Então o Dr. Eide, ele possui 6 títulos de especialista, pessoal. E muitas vezes as pessoas acham que ter um monte de título de especialista é saber um monte de coisa sobre nada. E aqui é o contrário, vocês vão ver que ele tem título de clínica médica, dermatologia, medicina ocupacional, medicina do tráfico, medicina de emergência e saúde pública. Aí fala, poxa, o que ele fez com todos esses títulos? Ele só, para vocês terem uma ideia, essa ambulância que vai buscar um indivíduo que sofre um acidente, tudo mais, ele participou, né, do grupo que implementou o SAMU no estado, na cidade de São Paulo principalmente, e essa ambulância atual que vocês têm circulando na cidade de São Paulo hoje, sai da cabeça dessa pessoa que eu posso só dizer que tem uma genialidade, né, muito grande em processos, em medicina como um todo, mas também em gerenciamento dessas crises de situações drásticas, graves, né? Então, é uma pessoa desse porte que a gente está chamando. Fala, poxa, ele fez o SAMU, que legal, ajudou a fazer o SAMU, que legal, né? Mas, além disso, ele também já foi superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, que não é uma coisa para qualquer um, é só vocês passarem na frente do Hospital do Servidor Público Municipal, vocês entendem o tamanho e o complexo, a complexidade que é você ser um superintendente, cuidar de todo um hospital desse tamanho, e também coordenador médico, né? Então, olha só, do atendimento de calamidades na cidade de São Paulo. Então, todas essas tragédias que envolvem o atendimento médico na cidade de São Paulo,
né, o Dr. Eide já também cumpriu essa função de poder nos auxiliar no dia a dia muitas vezes isso está invisível para nós, né? Então é uma pessoa desse porte, então gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Carlos Eide, né? E ouvir as suas primeiras palavras, né? Para nós é uma honra, um prazer ter uma pessoa do seu porte abrindo aí esse primeiro por um fio, falando sobre um jogador, né, da seleção que quase morreu em campo. Bom, Renato, se me permite assim chamar, professor Dr. Renato Anguiná, Guilherme, eu tenho certeza que a honra em estar aqui é minha, né? É um prazer enorme poder estar aqui, sentar com vocês, discutir, contribuir com esse sindicato de atleta que realmente gera benefício para todos eles e trazendo um tema que a gente reputa também, né, de extrema importância, né? Então tenho certeza que de coração é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Então, acho que a gente podia, não sei se eu acho que a gente vai começar falando um pouco assim, qual que é a ideia desse episódio nosso, é isso, é falar o caso de um atleta jogando pela seleção do seu país que quase veio a óbito dentro do campo. Aí, agora a gente já indo para especificando mais que atleta que é esse, né, como aconteceu tudo isso. Então, só para a gente começar, o caso do Christian Eriksen, atleta, um dos principais atletas da seleção da Dinamarca, número 10 da seleção. É o camisa 10 da seleção. É o camisa 10 da seleção. Então, ainda por mais que hoje em dia a numeração não seja nos clubes, seja mais dispersa, assim, ainda o camisa 10 da seleção é a camisa 10 de seleção em qualquer lugar do mundo, que numa partida pela Eurocopa em 2021, em 12 de junho de 2021, teve um problema e acabou, né, caindo lá no meio da partida aos 42 minutos, certo, doutor Renato? Olha, que eu me lembre, assim, que a gente tem, não vou dizer que eu me lembro de 2021, me lembro da cena, uma cena bem marcante, mas depois eu fui ver exatamente o tempo. Foi no finzinho do primeiro tempo, por volta dos 42 minutos, né? A gente vai ver o lance, mas que batem um lateral para ele praticamente não reage, ele está indo em direção à bola e perde os sentidos. Aí nós não vamos dar spoiler ainda, porque a gente vai analisar esse caso, o que aconteceu naquela situação. A primeira coisa que me chamou a atenção é que, assim, se você puxa, vai pesquisar o jogo, 5 minutos antes ele quase tinha feito um gol, né? Assim, então, 5 minutos antes ele estava em plena condição, atuando ali, né? Chutou a bola, o antigo goleiro espalmou e acho que 3, 4 meses depois acontece isso. Então, acho que antes da gente começar a entrar mais no tema, acho que é importante pedir para ler aí. Vamos relembrar o lance, né? Ter o lance para a gente olhar. Tem a pessoa que está acompanhando a gente que não vai ter essa memória tão fresca quanto a gente, né? Por favor, aumenta aí. Comece de novo a ler, por favor, para a gente pegar tudo da câmera. Isso, por favor. Vamos lá, o Eriksen ainda estava em close nele. Tá normal ali. Olha, já está cambaleando. Caiu. E aí começa todo o drama. Caiu de bruço. Que ocorreu, caiu sem reação. Sem reação. Caiu com... Ali já dá pra ver que ele tá de olho aberto. Né, olha o tempo lá em cima. 42 e 20. Então não errei. As imagens... o episódio até foi antes. Mas depois o vídeo ele é editado na origem, né? Então a gente... Perfeito, pergunta, Ale. Pode já, assim, do vídeo, depois a gente vai entrar em mais detalhes de todo o vídeo, que aí o Dr. Carlos Eide vai explicar para nós. Mas, primeira coisa, assim, vocês como médico, aí uma pergunta, né, desculpem se eu fizer perguntas muito muito leigas, mas assim, de um leigo não entende nada da área de saúde. Vocês como médico assistindo... Esse é um programa para os leigos. Claro. Então, tem que responder as dúvidas que as pessoas têm. Vocês dois como médico, olhando o lance a princípio, assim, o que chama a atenção de vocês? Bom, quer dizer, pra mim, eu olhei, o cara caiu estranho. A única coisa que eu consigo olhar e entender da minha... Primeiro, queria chamar a atenção que o nosso olhar na tela, ele não necessariamente é o mesmo olhar do médico sentado lá na beira do campo. Claro. Nós estamos olhando essa imagem.
O médico em campo, lá no campo, às vezes pode estar conversando com alguém do lado, pode estar colocando gelo em algum outro, ajudando em outro jogador. E ele está longe, está longe. Qual é a largura de um campo? Qual é a largura de um campo de futebol? 50, 60 metros. Então ele está longe. Então ele não tem tanta visão como a gente tem na imagem. Então a gente bate o olho e você vê o que aconteceu. Isso não é uma verdade para quem está lá do outro lado do campo. Então, já começa por aí. E aconteceu bem exatamente do outro lado. Do outro lado, isso exatamente. Onde fica o banco. Isso é uma verdade hoje. Primeiro que na televisão hoje você tem, ainda mais era um jogo da Eurocopa, você tem inúmeras câmeras. Né? Sim. Então você tem vários ângulos, várias vezes você pode analisar isso de 1 milhão de vezes. Sim. E se a gente for pensar, o médico tem a mesma visão que um radialista teria, isso, né, há 30 anos atrás. Acho que é pior, porque o médico está no campo. O radialista não está lá em cima, você consegue ter uma visão mais ampla. E às vezes tem gente, tem jogador passando na frente e você não... Ou às vezes os outros companheiros às vezes se aproximam de quem está caído e quem está fora já não vê mais nada. Né? Então, mas de fato, uma vez essa visão feita, claro que o juiz hoje tem obrigação de imediatamente acionar a equipe médica, de sinalizar. Também hoje tem uma regra em campo que, dependendo do tipo de queda ou como a forma que o jogador cai, se o médico presenciar, ele está autorizado a entrar antes do juiz avisar. Do juiz autorizar. Ele já pode, como se seria, entre aspas, invadir o gramado para atender. Na prática nunca dá tempo, na prática é o que a gente viu ali, né? O primeiro alerta quem dá é um jogador que está do lado. O jogador mais próximo. E aqui a cena dele é uma cena em que a bola está com ele. Ale, pode então todo mundo está olhando. Só para mostrar como é que foi essa chamada inicial. Mas tem cenas em que a bola está em um lugar e o jogador que passa mal está em outro, está fora da imagem. Então, isso é mais difícil, né? Vamos ver só como é que foi a chamada. Olha ele já cambaleando. Quem chamou? Caiu. Aí vem o número 8 ali, que eu vejo que é o primeiro a correr. Ale, volta. Põe do zero outra vez. Olha o tempo lá em cima, vamos começar... Isso, olha o tempo lá em cima na tela, olha lá, 42,6, 42,20, já tem crédito em cima, mas essa cena é 42,8 e 42,9, com 42,8 ele está em pé, com 42,9 ele está caído. E aí a cena segue. Quem dá o alerta primeiro, inclusive, é o jogador da Finlândia, que esse ano não jogou contra a Finlândia. Aí já é. Não, mas só pra gente sempre lembrar que geralmente é a pessoa que está mais perto. E aí já a partir dos 44 já está ocorrendo o atendimento, né? Nessa imagem. Então tem muita coisa que a gente pode analisar. Começando, a primeira avaliação é feita com o jogador na posição em que ele se encontra. Isso vale para todo mundo. Na pelada do fim de semana, alguém caiu, ficou... Não movimente ele. Analise a situação na posição em que o jogador se encontra. É o que foi feito aqui durante vários segundos, quase 1 minuto, o jogador está sendo avaliado ainda de bruço no campo. Vamos fazer um negócio, se você topar? Ok. Vamos analisar quadro a quadro? Vamos nessa. Já que você no começo chegou e falou assim, olha, estava tantos segundos, né? Vamos pôr uma sequência de quadro, então. Ale, você consegue colocar a sequência quadro a quadro? Então vamos quadro a quadro. Então, aí ver jogador em pé ainda. Olha o tempo que está lá em cima. 42,8. Jogador em pé. Seguinte. Agora o jogador caído. 42 minutos e 9 segundos. Já estava seguinte, olha, 42,27 já tem equipe médica entrando em campo. 18 segundos, 20 segundos o médico já estava em cima dele já está correndo na direção. E seguinte, o que espera aí, antes disso aí, volta ali. O que esse médico está carregando ali? Ele está com as duas mãos ocupadas, provavelmente carregando equipamento, material, né? Que provavelmente tem outro. Aqui atrás tem um outro levando também. Outra maleta. Então, o conjunto porque isso todo... é importante a gente citar, porque inclusive o Dr. Carlos, professor Carlos, ele não, vamos dar mérito a quem tem mérito, né? Então, o professor Carlos, ele foi uma das pessoas que ajudou, participou da implementação da mala, vamos dizer assim, de urgência, socorro, né? De socorro para os atletas de futebol
no estado de São Paulo e depois para a CBF. Para a Federação Paulista de Futebol. Paulista, nós fizemos em uma equipe na foi, federação. que depois foi levada para vamos dizer assim, para o Brasil inteiro. Então, para o mundo inteiro. No mundo nós pegamos a FIFA, né, e fizemos a gente brinca, nós fizemos uma melhoria na mala da FIFA. Entendi. Né? Junto com a equipe Pedrinelli e outros colegas, né? Professor, doutor Pedrinelli também, e outros membros do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol, nós fizemos. E a federação é que deu a maleta para todos os clubes das 3 principais divisões. Aí até uma pergunta que eu faço para o senhor, professor. Antes disso, antes de vocês desenvolverem isso, fora do país, né, na Europa, que seja, já faziam isso? Já tinha desfibrilador? Já, o desfibrilador é antigo, ele é da década de 90, né? Não é tão antigo depois assim. Daqueles primeiros casos. Isso, depois todos os jogos. Guilherme, não é o grande problema o jogador que passa mal durante um jogo oficial. Um jogo oficial está tudo montado. Nós vamos ver que o duro, hoje, o duro é o jogador passar mal num treino, em outro aí é complicado. O treino médico está até por ali, mas ele não está. Às vezes não está. Não tá. Às vezes não tem nem médico. Então, esse. E aí a gente tem que trabalhar, que nós, dando tempo a gente discute, é o que fazer fora disso. Porque isso aqui é um planejamento, né? Que está montado para aquele cenário. Foi uma grande evolução. Enorme evolução, enorme. Nos últimos 10 anos mudou muita coisa. 10, 15 anos mudou muita coisa isso aí, né? Mas a gente precisa trabalhar também o que fazer fora desses jogos oficiais que tem todo o aparato montado, né? Mas vamos seguir. Vamos lá, próximo. Vamos seguir. Então a equipe entrando. Aqui, olha as malas do lado. De câmera, você vê o jogador de bruço. O jogador de bruço. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você que é importante, que eu acho importante. Eu não sei, você vai me dizer se é importante ou não, mas eu também, como médico, os relatos que eu li da época, e mesmo depois que eu fui recuperar recentemente, até para a gente estar conversando hoje, todos eles colocam que quando o médico da seleção da Dinamarca põe a mão no jogador, ele ainda tinha pulso. O médico disse isso. O médico disse isso. Quando eu cheguei, ele tinha pulso. Isso. O que justifica uma sequência de ações que ele fez. Isso que eu acho que é importante a gente... E em seguida, ele perdeu o pulso. Ou seja, na prática, em seguida, ele sofreu a parada cardíaca. No momento que ele chegou. Ele ainda não teria. A parada cardíaca seria no momento que ele já está sendo atendido, seria isso? Seria. Ele passou mal, no começo tinha pulso e depois desapareceu o pulso. Então, aqui vem uma lição, uma primeira lição. Sempre a avaliação deve ser feita com o atleta na forma que ele está. Não mude a posição do atleta. Nós estamos aqui discutindo uma parada cardíaca, no caso, né? Mas não esqueça que pode ser uma batida de cabeça. Você não sabe. Pode ser uma batida de cabeça que ele sofreu num lance anterior, nem no lance, não no lance. O lance você vê que não teve trauma nenhum. Mas quem garante que em lances anteriores ou em treino, quem garante que ele não teve um trauma e que veio se manifestar nesse momento? Momento do jogo, que o atleta está mais estressado, mais circulação sanguínea, cérebro com maior atividade, quem garante que nessa hora não rompe um vaso cerebral ou outra situação se manifesta? Então, já sabendo primeira avaliação feita na posição que o jogador se encontra. Lembrar que nós vamos ter um programa sobre todas as situações que envolvem atletas, não só risco de saúde, mas risco de deixar sequela da prática, vamos dizer assim, do esporte, não só no futebol, mas em vários esportes, né? E lembrar que a gente vai ter um só sobre trauma de cabeça. É isso então, aí. Já vai ver. Que o Dr. Renato aqui, mas lembrando que o médico, quando entra em campo, ele não sabe o que aconteceu. Ele não tem diagnóstico, né? O diagnóstico vai surgindo à medida que ele vai atendendo, e muitas vezes o diagnóstico nunca é fechado em campo. Ou muitas vezes nunca, ficou complicado, mas muitas vezes o diagnóstico
na maioria das vezes, ele não fecha o diagnóstico em campo. O diagnóstico Vai se definitivo confirmar. vai ser feito lá fora, no hospital. Então o médico tem que trabalhar com hipóteses, dentro dessas hipóteses agir com socorro necessário e segurança do atleta, porque um movimento inadvertido pode agravar uma situação do Isso atleta. é uma coisa que, como leigo, me chama muita atenção. A emergência mesmo, como o médico tem que estar preparado para quem não sabe o que vai enfrentar, é isso. Total. O atleta caiu, vamos falar nesse o atleta caiu, você não sabe o que você vai enfrentar. Se é um problema cardíaco, se é um problema cerebral, se é um problema de Isso. coluna, se é um problema... Pode ser tanta coisa, às vezes até problema de circulação, né? Que pode ser muita coisa. Aproveita. Tem Isso é protocolos uma coisa específicos para isso. Sim, Então, claro. o médico ele tem que estar ciente dos protocolos. Aproveito para lembrar que os médicos dos times das principais divisões do Campeonato Paulista, todos são treinados em atendimento de emergência. E com esse treino, uma vez feito o treinamento, a federação entregou para o médico a mala de emergência que a gente comentou agora há pouco, mediante ou após o treinamento que o médico fez de situação de emergência. Para né? saber utilizar como aquela mala. Nós fizemos esses treinamentos, fizemos parceria com universidades, inclusive médica, e o proveito foi muito grande deles. Mas perfeito. Em prol do atleta. Claro. Né? Sempre estamos falando do atleta. Vamos lá, né? doutor, segue nesse aí, pode mudar de mais quadro um, já. mais um quadro. Olha aqui. Ele sendo. Eu não sei agora, olhando, quem é o médico, quem é o segundo, qual. Parece ser esse que está agachado, o médico, mas eu pessoalmente não sei responder. Me chamou a atenção. Está avaliando na mesma posição que o atleta se encontra. Me Né? chamou a atenção quando a gente vê no direto. Eu queria estar de olho aberto, né? E assim, pra gente que também, de novo, pra gente que não entende nada, não, o cara quer tá dizer- apagado de olho aberto, você fala, meu Deus, isso aconteceu, né? Ele pode estar apagado. Olha o tempo lá em cima, Agora tem 42,52. Tem uma 40 coisa que a segundos. gente escuta que é importante, que acho que até eu como neurologista dizer isso, que, por exemplo, a própria chamada dessa discussão desse programa não foi que o atleta morre em campo. Não. Tem um monte de gente que fala que o atleta morreu em campo. E foi isso. Então existe uma diferença entre morrer e ter uma parada cardíaca. A pessoa fala, morreu e voltou à vida. Inclusive o conceito de morte é um conceito hoje de morte encefálica, Isso. morte cerebral. Então ele não morreu em campo, pessoal. Teve uma parada. Eu teve uma entrevista com ele na época, um pouco depois que ele foi dar uma entrevista num programa Ele de quase dinamarquês, morreu. que fala que até o jornalista fala, não, mas ali você não estava mais ali. Ali você não estava mais ali. Ele não tinha consciência, mas o cérebro estava intacto ainda, o né? cérebro tá normal, tanto é que a gente sabe a recuperação Bom, dele. mas aí é importante, então, ressaltar. Mais uma, né? O doutor Eide falou. Aí, ainda avaliando, olha. Está avaliando e ele está de lado aí. Ainda na posição inicial, né? Vocês Vocês olharem, impecável o olha, atendimento. aqui tem uma mão aqui e outra mão aqui, com luva. Segurando nessa maneira a cabeça do jogador. Então um deles, não necessariamente o médico, um deles já segurou a cabeça logo que chegou. A gente faz isso no trauma, mas vocês percebem? Não dá para saber o que é na hora que começou o atendimento. Por isso que todo jogador tem que ser atendido como um padrão, né? Então, primeiro padrão, segurou a cabeça, não movimentou, e o outro começou a fazer a avaliação. Provavelmente ele avaliou a respiração nessa posição, avaliou o pulso, em especial pulso carotídeo, para poder constatar se estava ou não em parada cardíaca, para depois seguir as ações de socorro. Pulso carotídeo é aquele que tira no pescoço. Da Isso, artéria, é isso, uma da artéria artéria, carótida, quando da ausência desse pulso, a ausência desse pulso é indicativo de parada cardíaca. Entendi. A ausência desse pulso não obrigatoriamente é parada cardíaca. Porque mesmo com a pessoa com a pressão baixa, às vezes a gente já não encontra esse pulso com a pressão baixa. Aqui no Mas a pescoço é a ausência principal. desse aqui significa Que é uma artéria calibrosa. parada É cardíaca. uma Significa artéria que- ou ele bate tão fraco que não tem sangue suficiente para o cérebro, ou ele parou de bater, ou teve outro quadro, fibrilação, seja lá o que, outras possibilidades. Mas não há sangue suficiente no cérebro, o que nesses casos leva à inconsciência. Né? Então, Ou aumentando muito o risco de óbito. não, se automaticamente. você não fizer nada, se você não fizer nada, Se não tá indo pro cérebro, vai ter Assim, morte cerebral. Ele não Acabou. morreu ainda, Ele- mas ele está em processo desse. Se não foi ele feito tá- para reverter.
Tá no caminho, né? Você tem que reverter e você tem pouco tempo para reverter. Tá começando a cair do abismo e você vai segurar pela camiseta, mais ou menos. Por isso que é importante a equipe que socorre, aqui no caso é médico, mas não precisa ser médico para fazer esse tipo de ação. Essa é uma ação que até leigo treinado, muitos profissionais da área da saúde, não médicos, profissionais da área de educação física e empresas hoje que têm as brigadas de primeiros socorros em que as pessoas treinadas fazem isso também. Isso não é um ato médico exclusivo, é que nós estamos vendo dentro de um contexto médico. Mas o próprio atleta é uma das ações que eu defendo, por exemplo. Eu acho que ser atleta profissional, mesmo não profissional, mas ser atleta é uma atividade de risco, das mais variados tipos de risco. De alto rendimento, né? Qualquer um. E acho que eles deveriam ter treinamento em primeiros socorros. Isso não é um treinamento complexo. Não, treinamento primeiro atendimento, o que fazer. Aqui de sindicato, isso. Eu fiz 3 cursos já de isso. Então é isso que eu defendo isso para o atleta também. Acho que o atleta tem que ter esse é uma coisa que a gente vai ter que conversar isso depois da gravação aqui. Acho que é importante. Porque assim, às vezes eu já vi cena que até me chamou a atenção que o atleta foi até nesse caso específico que eu vi, foi um trauma, o atleta, o atacante tomou, acho que bateu o joelho, a perna do goleiro na cabeça do cara, o cara caiu apagado, desmaiado, né? E o outro atleta, no desespero de tentar ajudar, quando viu que ele estava ali desmaiado, né? A princípio sem consciência, e viu que ele não estava respirando direito, o que ele fez? Enfiou o dedo na boca do cara para segurar a língua dele. Mas, tem várias ações. Mas 2 segundos depois, você vê ele dando um pulo com a mão assim, ó, que ele tomou uma mordida no dedo. Não, mas assim, pelo menos quando eu fiz os cursos de primeiros socorros que eu fiz aqui, que o sindicato me disponibilizou essa possibilidade, de ter gente de perder o dedo nisso. Não é que o cara morde, dá uma mordidinha, o cara tá inconsciente. Se ele trava o maxilar, sabe-se lá, você consegue tirar o dedo da boca do cara. Existem situações em que você tem muita dificuldade, por exemplo, para entubar um paciente, ação médica. Tal é a força que mas já você pega o dedo do mas aí não é bem a parada clássica, né? A parada é vamos voltar pro Ellison. Então, mais um, ainda tá avaliando, 42,56. Lembra de 42,9 ele estava caído, né? Você vê o tempo que é rápido. Parece aqui, 20 segundos, 30 segundos, é muito pouco tempo, é rápido. Uma ação de emergência, para ser considerada boa, pode ocorrer, por exemplo, com desfibrilador e tudo, em até 3 minutos. Até 3 minutos, não são segundos. Então você está numa residência, num outro cenário, numa festa, né? Então você, até 3 minutos, se você socorrer dentro disso, ainda não há lesão cerebral. Não há lesão cerebral. Vai começar 4 em diante, começa alguma coisinha a acontecer. Porque a frase que o neurologista usa é que tempo é cérebro. Isso, tempo é cérebro. Num momento de parada, ou de um AVC, que é um derrame, coisas desse tipo, tempo é cérebro. Quanto mais rápido você agir para proteger o cérebro... Mas você só consegue ser rápido se você tiver planejamento. Se aquilo está planejado e treinado. Se você tem aquilo, você consegue. Preparado. Se não... Vamos ver se a equipe médica da Dinamarca estava treinada aí. Vamos lá. Aqui, a seta que está ali apontando, só para a gente ver que ainda, aos 43,3 minutos, o jogador ainda está de bruços. Aquela seta ali nas pernas, só para mostrar que o jogador ainda está de bruços. Eles ainda estão tentando entender exatamente qual é o problema. Não tem 1 minuto ainda, desde o momento que ele caiu. Ele caiu com 43,9, 42,9. Então isso quer dizer assim, eles ainda estão ali investigando qual que é o procedimento que eles vão adotar. O que eles vão adotar, isso. Ótimo. E, eventualmente, fazendo algumas coisinhas ali, mas ainda naquela posição. Mas naquela posição, Não. Ou seja, não está fazendo massagem cardíaca, não está ventilando, não. Ainda, talvez ventilando, pode até ser que nessa posição que ele estava, você pode colocar uma máscara e um ambu, por exemplo, né? E você pode fazer alguma ação desse tipo. Seguinte, ainda de bruço, 43,4, seguinte, agora, eu queria chamar a atenção uma coisa. Quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu não me atentei para alguns detalhes, para ser muito sincero. Você vê o vídeo, né? Depois você começa a ver algumas coisas que estão acontecendo e aí você volta e tal. Então, eu queria chamar a atenção
desse, entre aspas, maqueiro. Né? Desse, entre aspas, maqueiro. E aí você lembra, a gente tem que lembrar que durante a Copa do Mundo aqui no Brasil e em outros cenários de Copa do Mundo, os maqueiros são profissionais da saúde. Eles não são maqueiro como aqui no Brasil no dia a dia. No dia a dia, maqueiro aqui é carregador. De maca e de jogador. Inclusive, às vezes cai em cima do jogador. Isso, sempre. Por isso que a FIFA pôs esse tipo de prancha, né? Essa cesta, né? Que é para evitar as quedas que aconteciam muito. Só que nos jogos oficiais, e é o que a gente também defende, em que pese ter custos e tudo mais, né? No dia a dia fica às vezes complicado, mas é que essa equipe que está levando a maca são profissionais da área. Aqui no Brasil, na Copa do Mundo, a FIFA obrigou, então vários médicos nossos conhecidos estavam nas cenas carregando maca. É claro que ele não estava lá só com a função de carregar maca. Qual era a função dele? Ajudar a equipe. Dar um respaldo. De socorro. Ajudar a equipe do próprio time. Porque um bom socorro, primeiro, um socorro bom, com gente treinada, 2 pessoas com algumas ajudando. Mas um ótimo socorro já requer 3 pessoas treinadas. Né? Porque um vai segurar, um vai fazer ventilação, outro vai fazer massagem cardíaca, então você já requer mais pessoas. E o time de futebol não tem essa quantidade de pessoas. Não tem, tem um médico. Ainda mais no campo, um médico no campo, um médico fora. Às vezes tem um médico e um massagista. Isso, né? Mas não tem 2 médicos, não tem um médico, né? E um enfermeiro, por exemplo. Mas quando você associa uma equipe dessa, maqueiros entre aspas, né? São profissionais da saúde. E eu queria chamar a atenção desse, ele tá com fone de ouvido, careca ou raspado, né? Mas chamando a atenção dele. Seguinte. Só uma coisa, lembrando que esse jogo foi pela Eurocopa, isso, em Copenhague, na Dinamarca. Ok. Tá? Então isso não é só o fato de ser um padrão, o padrão dinamarquês. É FIFA. Padrão, não, FIFA. No caso é padrão FIFA. Entendeu? Então é só para lembrar, porque às vezes no caso o UEFA, mas é um padrão FIFA. Sim, é um padrão estabelecido. Não é só para dizer, porque às vezes não, o cara estava em Copenhague, não. Na Copa do Mundo aqui no Brasil. Aqui no Brasil foi igualzinho. Já foi assim. Então é só para ter uma ideia de que isso é possível ser feito em qualquer canto do mundo. Senão o cara vai falar. Meu filho, Ricardo, médico, atuou, carregava a maca também. Médico treinado para fazer emergência. Então é só para lembrar isso daí. Porque aqui você pode aproveitar isso. Essas pessoas estão lá. Então você pode mudar o perfil dessas pessoas ou até capacitá-las para fazer algumas ações, mas que elas sejam úteis não só para carregar a maca, mas que elas sejam úteis na hora de um atendimento de emergência. Então aí uma outra sequência, aquele mesmo indivíduo. E até agora olhando, tem até um outro, ele tem uma mochila nas costas, que deve ter mais coisas ali, isso, né? Aí essas mochilas são equipamentos complementares, né? Então eles vão... você faz a lista e aí põe 2 mochilas, por exemplo, né? Aquela ali, provavelmente, pelo formato, menorzinha, provavelmente tem um desfibrilador lá dentro. Provavelmente, não posso ter certeza. Já essa aqui, nesse outro lado, mais longa, comprida, aqui provavelmente tem colar cervical, já tem outras talas e outros materiais também. Normalmente a gente agrupa, né? Em material para acesso venoso, material de ventilação, material para ferimentos, a gente faz essa... Você vai abrir uma mochila que já vai te resolver... E essa mochila, quando você abre, ela tem compartimentos separados, né? Essas bolsinhas menores, transparentes, de modo que você bate o olho, você já... Um kit que você vai precisar para aquilo. Isso. E assim vai. Fica rápido a ação, né? Para a pessoa que é leiga, imagina a quantidade de informação que você tem... Num debate como esse. Na mala de emergência da Federação, mala médica da Federação Paulista, só dentro da mala tem 70 itens, depois tem mais 10 itens sugeridos que a gente... E mais que a gente deixou espaço na mala para o médico acrescentar aquilo que ele julga
adequado para ele, porque muitos médicos têm uma formação pessoal em algumas áreas, né? E de repente ele, na formação dele, ele quer que tal medicamento também conste na maleta dele, para ele. Já um outro médico, talvez esse medicamento não seja do dia a dia dele, né? Coisa Mas desse a tipo. mala básica É a mala básica. é aquela ali e é Isso. mais ou menos, é padrão. Incluindo o desfibrilador. A federação deu. Né? Para quem não tem nenhuma proximidade com isso, aquele kit de primeiros socorros que a gente tinha que ter no carro, que era uma malinha desse tamanho. Isso é um kit de primeiros socorros Master Plus. Muito, né? Que assim, pra quem não tem ideia do que seja isso, é uma maletinha que vem com o básico, né? Do carro não tinha para nada, tinha tesoura e gás. Aquilo lá era uma papagaiada. Exatamente. Mas assim, mas pra quem tem ideia, assim... Um dia a gente aí, conta um pouco da história sério. desse kit, dos carros. Temos história para contar. Temos histórias para contar. Vamos lá, Lê. Vamos seguir. Agora o jogador já está vamos chamar de barriga para cima. 2 minutos Tecnicamente, depois, decúbito dorsal. Então, barriga para cima. Agora, volta um, Ale. Deixa eu ver, volta um, volta mais um, só para ver a perna do jogador. Mais um, só a perna do jogador de bruço, 43,4. Tá? Jogador de bruço. Segue. Segue até ele. Aí. Voltando agora, dele, 44. Uma antes ainda ele tava de bruço. Ele volta uma, Lê. Pra ver que assim, a perna dele tá aqui, ó. Olha ele deitado, né? Não, ali, aí mesmo ali, não, volta, mas aí, ó. Então, ele ali deitado de frente, sim, o médico falando, médico próximo do rosto dele. Isso. 43, aí okay. 2 minutos agora depois foi ele está virado. Bom, nesse momento que ele foi virado, significa que algumas coisas foram constatadas e que a mudança de posição agora é necessária para ação de socorro. Deixa eu colocar uma coisa também que é importante nessa imagem, que vocês veem que os jogadores da Dinamarca já vão cercando, fazendo porque hoje, até por causa da televisão e tudo mais, até para manter a dignidade da pessoa, do ser humano, a gente está vendo fragmentos que estão sendo analisados por um super especialista. Mas você vê que os jogadores já estão, tudo bem, preocupados, consternados, mas eles já vão fazendo uma barreira física de que você não consegue ver o atendimento em si. Então, esses atendimentos que acabam sendo filmados, né? E hoje em dia com celular, então você tem muito socorro do resgate, dos bombeiros, do SAMU, muita gente na calçada acaba filmando. Isso é um problema, né? Vocês vão vendo e aí, o que a gente não pode esquecer, porque você falou consternado, dignidade, a gente não pode esquecer que tem familiares vendo. E isso é chocante para um familiar. Nós estamos olhando. A esposa estava em campo. No jogo. Nós estamos olhando com um olhar de ciência, analisando, né, vendo o socorro que por sinal foi bem feito, né, merece elogios, né? Mas imagina numa situação dessa, familiares, filhos, né? É uma situação, amigos, né? E o que estão em volta são os amigos, né? Eles ficam realmente transtornado e não é adequado que a televisão fique mostrando o tempo todo uma determinada ação de socorro dessa. A televisão vai ter aquela missão jornalística, uma curiosidade, mas aí tem um jeito de você diminuir. Mas aí no vídeo dá para ver bem, mas aqui eu separei 2 slides, 2 prints que eu queria que você voltasse. Olha essa seta, olha, vai. No vídeo dá para ver esse indivíduo, aquele calvo ou raspado, carregando a maca, é ele que está fazendo a massagem cardíaca. É ele. Dá para contar direitinho o ritmo que ele está usando. Ele tá fazendo num ritmo de 120 por minuto. Ele está fazendo. A regra manda. Nunca eu vi um vídeo que alguém explicasse isso. Isso é importante dizer. Porque vocês vão passar e isso aqui é um conhecimento médico? Não. São detalhes para mostrar como esse atendimento foi impecável. Doutor, até fala assim, se quiser, no nosso vídeo a gente chega nessa parte. Quer que mostre no vídeo ele atendendo? Como quiser. Consegue, Ale, botar esse vídeo, ele tá o vídeo original que eu vi é maior até, um pouquinho maior, eu não sei o quanto eles editaram. Mas o outro vídeo que eu vi tem mais de 2 minutos. Ele tá no meio, volta. Vai voltando devagarzinho, eu aponto na hora que chegar. Volta. Não, vai para. Nesse aí não vai ter. Não. Porque já tá depois. Então deixa rolar o vídeo, deixa eu ver. Eu vi na primeira passada do vídeo, Guilherme, eu vi a cena.
é muito rápida, então você precisa... Depois vamos Eu acho ver... que esse aí não é o original, ele já tá editado. Ale, vê se você consegue puxar aí. Segue, pera. Não, mas eu acho que eu vi a cena que eu queria Não, esse mostrar. eles já estão Não. retirando. Sim, mas como o vídeo ele vai e volta, Tá. eles não... Vamos ver se ele... Aquilo que eu queria mostrar não foi. Não, mas acho que foi cortado. bem didático já Foi mostrar cortado. mesmo. No vídeo original tem a cena, o que me permitiu fazer a contagem. Não, mas acho que 120 pode por voltar contagem. pro quadro a cá. Volta no pro quadro, no quadro, mas se conseguir ver se conseguir achar o vídeo Então, que mostra, aí depois joga pra cá. depois, então, ó, vai e volta outra vez, Ale, pra gente ver. É claro que isso aqui nós estamos fazendo uma simulação desse movimento. Claro, nós estamos simulando esse movimento. Mas o vídeo mostra ele fazendo esse movimento. E na contagem, na cronometragem que eu fiz, dá 120 por minuto. E a massagem cardíaca ideal é entre 100 e 120 por minuto. Ele tá perfeito, tá perfeito. E é aquele que estava carregando a maca, olha lá. Ó, E dá pra ver que é ele. protocolos hoje que é a massagem mais vigorosa, né? Principalmente quando você está em situações assim que você não tem todo o suporte ainda em torno, é o que tem mais chance de vamos dizer assim, de salvar vidas. É isso aí. Então, alguns hospitais, inclusive pelo país, hospitais grandes e tudo mais, eles, quando dão o treinamento, eles colocam tipos diferentes de quando você está sozinho ou quando você está com uma equipe. Com uma equipe, é isso daí. É isso aí. Quantas vezes você vai massagear, você vai fazer quantas, né? A regra atual, se você estiver associando a ventilação, é 30 compressões e 2 ventilações. Se você chegou no primeiro momento, e no primeiro momento que você presenciou, você considera ainda o sangue da pessoa que está em parada, o sangue está oxigenado, então no primeiro, uns 2 minutos mais ou menos, basta você fazer compressão, nem precisa fazer a ventilação. Depois de 2 a 3 minutos você já precisa ventilar. Não dá para ver mais o que... São grandes não dá na vida da pessoa. Claro. Total. Não dá mais para a gente ver a sequência, porque depois a imagem muda, e a gente não vê a sequência de que momento eles pararam, a gente não vê. Mas essa massagem deixa bem claro que é isso que vai diferenciar se, por exemplo, a pessoa vai vir a ter uma sequela ou não. Isso é automaticamente vinculado, certo? Certo. Se você tiver uma parada cardíaca e nada for feito, você... Mas o tempo, a demora para começar a massagem cardíaca, o que seja... Sim, mas é considerado adequado até 3 minutos. Aqui, muito menos do que isso, vocês viram? Muito menos do que isso, mas até 3 minutos de uma parada cardíaca é considerado um tempo muito bom. Mas para o cérebro, cada minuto que você perde... Sim, mas você raramente vai ter um desfibrilador ao lado. Principalmente na sua casa, eu digo assim, no cinema, no teatro, né? O que eu digo assim, ainda mais depois dos 3 minutos... Isso. E aí vem um probleminha, né? Vem um probleminha, né? O desfibrilador, esses equipamentos, né, eles não têm pernas, né? Não adianta você gritar, ele não chega até onde você está com a pessoa passando mal. Isso tem que estar planejado. Se você pede um desfibrilador, se você não tiver planejado, e se tiver planejado, alguém sabe onde está, pega, traz, dentro de um clube, por exemplo, aonde está. E tem que sala que tá? Tem que estar carregado. Porque tem uns que ficam lá só para... esse é um outro problema. Precisa olhar. Exatamente. E você chega lá na hora de precisar usar, não... Então, aí já na sequência agora, né? Agora a gente perde o relógio de tempo, já não aparece mais na imagem. Então a gente já não sabe quantos minutos exatamente depois. Já tem um biombo para poder proteger a dignidade do atleta. Ali tá, volta a seta, olha o nosso careca lá. Ele tá ali do lado. Você vê que ele virou, olha a importância dele e ao mesmo tempo como ele ele desaparece no meio das pessoas. Né? Tem mais gente ali que já são os médicos que ficam na ambulância, né? Se não me engano, nesse momento já eram os médicos da ambulância que a regra não é tão assim, porque quando você já tem essa equipe toda, muitos do maqueiro podem ser médico. Ele pode ser médico também. Então, tem mais aqui no Brasil é importante. Mas aí já tem mais gente. Aqui no Brasil,
a equipe da ambulância tem uma importância muito maior do que lá. Inclusive, Porque é o médico e a equipe da ambulância. Porque às vezes na ambulância esse meio tem não tem. médico, na ambulância às vezes tem médico, dependendo da divisão. Não, agora dependendo é da obrigatório. ambulância. Mas a Aqui em gente São sabe Paulo é obrigatório ter médico na ambulância. obrigatório, Porque mas... Nós como estamos falando auditor do jogo. Não, sim, no jogo profissional aqui. Sim, mas e o Sim. treino? Ah, não, Isso. E o Mas jogo? muitas vezes chega uma ambulância sem médico, então o médico, Nossa, ele tem que Isso. inclusive checar o que tem de então, equipamento. agora tem uma pergunta minha, né? Senhor, doutor Eide, como responsável pelo SAMU, pela criação, da criação do SAMU e tudo mais, hoje em dia os SAMUs, quando chegam para atendimento, nem todos têm médico? 85% das ambulâncias do SAMU não tem médico. São profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, treinados para aquela atividade, altamente treinados, mas evidente que eles têm um limite, né? E nesse limite ele não pode ultrapassar, e para muitos pacientes esse limite Mas fez ele falta. muitas vezes já avisa Fez o hospital falta. que está chegando. Eles têm um esquema. Já está chegando. Mas a gente fala de SAMU, Ou a central manda uma ambulância médica de apoio. O problema é que nem sempre tem disponível, né? A demanda é muito grande e muitas vezes... Eu sei pouco conta, Mas- por ser auditor do Tribunal de Justiça Esportiva aqui, a gente sabe que nos campeonatos da federação, pelo menos isso eu sei, é obrigatório ter uma ambulância com UTI, que eles chamam, uma ambulância com UTI. O termo técnico é ambulância de suporte avançado. Isso. Popularmente chamada de ambulância UTI. Tem que ter médico. A legislação brasileira determina que ambulância de suporte avançado tenha médico e enfermeiro. É obrigatório. Se não me engano, tá até no Estatuto do Torcedor isso. Estatuto do Torcedor, ele é anterior à legislação das ambulâncias. Então ele não faz uma especificação adequada. Aliás, ele é muito simultâneo, eles são praticamente do mesmo ano. Então um não conversou com o outro, né? Então eles põem ambulância com médico. Bastaria ter colocado ambulância de suporte avançado. Quer café, doutor? Vamos pedir aqui o Alemão, trazer um cafezinho, que a gente não que o tem papo pausa, vai longo. Um café puro, sem... doutor. Eu quero um quando sai. E é como eu não sou médico com açúcar, né? Tem o nível de preocupação da médica, né? Doutor, não, açúcar, adoçante, não, porque faz muito mal. Doutor Renato ainda dá uma escapulha no adoçante, eu já vou com açúcar mesmo. E depois a gente tira o prejuízo treinando, correndo e tudo mais. Bem. Mas assim, são informações que o pessoal que não vive no meio do esporte, eles não tem essa informação dessa parte de ter que ter UTI. O pessoal que não é da área da saúde não sabe como funciona um SAMU, quais são essas necessidades, a diferença de ter um médico, ter um enfermeiro. O senhor disse, né, tem algumas coisas que o enfermeiro, por mais que ele tenha o conhecimento, ele não pode fazer, porque... Ele não pode fazer, tem limites. Médico... Ele não pode usar um medicamento, o médico usa medicamento. O médico chega e ele pode tomar decisões e aplicar medicamento, usar o que a gente chama drogas, né? E já o enfermeiro... Hoje a gente está conseguindo melhorar a legislação, ajustar um pouquinho mais, colocando que o médico regulador, todo o SAMU tem uma central e tem todo o serviço de emergência de ambulância, né? Não é só SAMU. O do resgate do bombeiro também, eles têm uma central e na central tem médico. E a legislação está sendo ajustada, seja pelo Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, ou Ministério da Saúde também, para fazer com que algumas orientações o médico da central possa passar para o enfermeiro que está na ambulância e ele fazer uso de alguma coisa. Isso, é isso daí. Então, para alguns medicamentos, isso é possível de ser feito. Mas ainda a legislação precisa melhorar ainda. O que aconteceu depois aqui? Então, nesse caso aí, depois ele foi levado, né? E tem acho que depois, a última imagem ainda em campo, mostra o jogador consciente. Ele já tá, mostra ele já mas eu não sei se em campo já na ambulância, né? Não, tá em campo ainda, tá saindo. Porque acho que ele sai já com um fletinho na cabeça, assim. Já tá com a cabeça levantada, nitidamente consciente, com máscara de oxigênio, nitidamente só consciente. Por isso que o jogo continuou. Não, o jogo continuou bem depois. Mas por conta dele tá consciente. Ficaram discutindo se prosseguir ou não. A gente vai contar agora essa história. A parte médica parou. Aqui agora fica a parte
parte do jogo. Agora vem a fofoca, agora vem a história. Vem a história que a gente acompanha. Calma, pessoal, que agora vem a história até os dias de hoje. Não, tem muita história, assim, tem muita história vindo sobre esse caso. E vindo pela parte, toda a parte médica também, né? Então veja bem, aí a gente pode literalmente caracterizar que a vida do Christian Eriksen esteve por um fio. Ah, esteve. Esteve por um fio muito fino. Uma até- linhazinha assim, olha, foi... Se ele... A gente costuma dizer assim, sabe, Guilherme? A gente diz... se ele tivesse sofrido essa parada cardíaca em outro ambiente, talvez o desfecho não fosse o mesmo. Sabe? Então você tem ambientes, você tem ambientes em que você acaba tendo um socorro adequado. Um socorro desse, se você chamar o SAMU, se for na rua, por exemplo, vai demorar 10, 12, 15, eventualmente até mais minutos. E nesse minutos, 10 minutos, você está num treino, não tem ambulância, não tem nada. Aí alguém sofre uma parada cardíaca lá. E você chama uma ambulância. A ambulância vai demorar 10 minutos para chegar. Nós estamos falando em segundos aqui. Sim. A ambulância deve... O que você vai fazer? Se você conseguir fazer massagem cardíaca durante 10 minutos e consegue fazer a massagem cardíaca, a ambulância chega e tem tempo ainda de fazer a ação definitiva de socorro. Uma outra pergunta que eu nem sei se vai ser o momento de falar isso, mas já me causa... Deixa eu só fazer uma desculpa de derrubar. Ale, tem como colocar aquela... Acho que tem uma imagem dele na maca. Segue. Já ainda saindo em campo. Acho que é uma ou duas para frente. Só para frente. Para frente é a última dessa sequência. É a última dessa sequência. Aí já saindo. Ele já está mostrando que ele está... Isso aí. Aí, olha aí, ó. Dentro do campo. Essa imagem dentro do campo. Ali atrás já é o negócio do campo, né? Ainda dá pra ver que tá no... Essa então imagem mostrando já- que ele estava... Né? Sobre um certo aspecto, até para um... Isso era puro, doutor? Era, mas... Tá puro. Tá puro? Mesmo para o leigo e para o médico ainda mais ainda, né? Para os médicos que estavam assistindo, para o pessoal de saúde assistindo, já era uma imagem assim que não totalmente tranquilizadora, mas já bastante tranquilizadora. É que a gente está olhando essa imagem assim, parada e Isso, tal, tô né? dizendo, Você imagina tô lá na dizendo. hora que ninguém, né? Se alguém Isso vê o aqui- cara levantando o braço, dando tchauzinho, Isso, já você fala, pô... Levantando, na verdade, o cara está levantando o braço, não Pediu fazendo ajuda. tchauzinho, pedindo ajuda e morre depois. Mas aí, doutor, uma pergunta já que já me... Sempre preocupante essas Sim. análises que se Isso. fazem na televisão, tudo, vocês tomarem cuidado, porque nem tudo você que não- está sendo relatado é verdadeiro. Você E não eu sabe falo o que isso vem até- depois, né? Até para os parentes, para as pessoas que ficam muito consternadas, às vezes é muito grave o que está acontecendo. E às vezes não, às vezes é uma desinformação que está acontecendo em vez de uma informação real. É claro. Mas a minha pergunta já surge na minha cabeça é, se isso tivesse corrido 10 anos atrás, teria tido esse tipo de socorro? O senhor que trabalha diretamente nessa parte de coordenação, de atendimento, né, de atendimento da... 20 né, anos atrás, 10 já teria. 10 teria. 10 já 20 teria, não. 10 já teria, 20 não. Que daí a gente já Na pensa nos década de casos... 90, a gente Porque tem vários quando- casos. Então, no final da Faleceram, década de 90 que começou isso, essas estratégias, né? Começou no final da década de 90, incluindo com o advento do desfibrilador automático, que é do final da década de 90. Desfibrilador automático. Antes disso não existia isso em campo. Você não tinha como levar desfibrilador em campo. Então, o desfibrilador em campo forçou treinamento, forçou capacitação maior das pessoas, né? E depois também, nessa mesma época, começou a surgir o desfibrilador, ou já tinha um pouco antes, mas começou a surgir o desfibrilador implantável, que esses jogadores e outros... Agora a gente né? vai... Tem um outro vai comentar jogador o que foi feito. que em 2008 ele teve a parada cardíaca, ele já tinha o desfibrilador implantado, porque ele já tinha A gente arritmia. não dê spoiler, porque a gente vai falar desse caso Então, vamos lá, no outro e aí episódio. agora Agora vamos E a Só minha que primeira nesse desfibrilação foi em 2005. Entendeu? Vamos lá. Já tem uma boa, tá vendo? Aí, olha, só ver a parte da mala Vamos lá. médica, não sei se o doutor acha que vale a pena mostrar a mala médica Já da federação. comentamos, se quiser, colocar, passa reta aí, essa é a né? mala Todas médica que o elas. doutor ajudou a desenvolver para a federação. Com Pode passar, 70. Mostrando, ó, parece uma mala. Volta lá. Parece uma mala
Só mochila. Mas Normal. assim, rasgada, mal cuidada, nada. Isso aqui é sinal de uso. Isso é sinal de uso. E é Uma mala importante- dessa que fique limpinha, arrumadinha, nada, ela não está sendo É usada. importante dizer, porque eu, de alguma maneira, participei Não, você participou, você como comitê médico, não, imagina, muito mais que isso. Fazia parte do comitê, porque assim, acho que teve duas pessoas que foram muito importantes, três, né? Uma que foi o Moisés Cohen liderando. Sim, liderou a ação. Foi a própria, na época, presidência da federação, né? Que aceitou, comprou a ideia, Isso, né, do Moisés. isso. E a gente tem que dar jus à justiça, fazer justiça, tudo bem, ao comitê médico da federação, mas encabeçado naquele momento para construir essa questão da mala, o que ia dentro, o que não ia dentro, de quem aqui estamos diante, né, do professor Carlos Reide e do professor André Pedrinelli, né, que hoje inclusive é médico da seleção feminina de futebol, né, que foram as pessoas que ali no grosso do trabalho de poder cada item, cada coisa, como é que ia ser organizada, sabe? Tudo bem, depois isso foi discutido, né, no comitê médico. Então, a minha participação é ínfima. Não é tão ínfima assim, não. Mas eu acho que as duas pessoas, essas pessoas que foram citadas aqui foram muito E importantes. depois nós treinamos os médicos em cada item. Fizemos um treinamento Passa pra frente, por que item. tem todos os itens aí que Cada item, como e quais situações ele usar. Não recebia mala sem Se não treinamento. tivesse treinamento. Por isso que é importante o treinamento. Não adianta você só ter o material. Não. Você tem que saber como usar. Então, tem Passa mais proteção uma, individual. Não adianta você ter É, pincel e caneta se você não sabe pintar. Então a lista é grande, olha, 70 itens, né, que foram dentro da maleta, e fora os itens fora de campo, por exemplo, a prancha, ele não está na maleta, aquela prancha enorme, né, não está, mas são itens de socorro. O médico, eu me lembro direitinho a discussão do médico, quando vai lá, ele antes do jogo vai lá checar a ambulância, e às vezes com o médico do outro time, Isso. para poder saber o que tem na ambulância. Não conversa com o colega médico que está na ambulância quando existe esse colega médico na ambulância. Perceba que isso está planejado. equipe. Não, mesmo que você não conheça as outras pessoas, isso está planejado. Isso são Você os tem que bastidores fazer do antes do isso. jogo. Isso. Quando Quando você vê uma cena daquela, mesmo do Eriksen, você vê uma cena daquela, aquilo por trás teve muita coisa para que aquela cena terminasse em sucesso. Aquilo muitos anos, imagina, muito né? treino, muita São coisa, equipes, né? A equipe médica do time A, a equipe médica do time B, a equipe médica que está ali no estádio para fazer o primeiro socorros da maca, a equipe médica da ambulância. São 3, 4 equipes que antes do jogo se conversam ali para ter o melhor. Dizem que a equipe desenvolvimento. do adversário da Dinamarca, né, da Finlândia, também ajudou. Né? Aí a gente não sabe identificar as pessoas, né? Aí, então... Passa lá, eu ver o que mais então, tem da de máscara era informação. isso, né? Aí o desfibrilador, mas aí acho que já Não, fica mas para aí outro não, mas aí momento, não, né? acho que a gente vai falar um pouquinho porque a gente vai contar a história até hoje. Então, assim, até o que tá Então termina a história do Eriksen. Não, então o que Senão a gente então, ele acaba foi mudando. levado para um hospital, né? Então o jogo Volta no quadro, na primeiro slide da sequência lá. Primeiro, só para lembrar o Eriksen. Aí, pronto, aí, fala, conta, Ele Guiná. estava em Copenhague, né? Ele estava na Dinamarca, capital da Dinamarca. Ele foi levado para um hospital próximo ao estádio. E aí ele estava o jogo num primeiro momento foi suspenso, né? Até aguardar novas notícias. A torcida não arredou pé do estádio, estava lá aguardando, independente de que, para quem estivesse torcendo. A UEFA ia passando informações no telão, se eu ouvi ótima observação. E até dele, primeiro todas as colocou atualizações que ele já estava acordado, que ele estava consciente. Então a primeira informação que chegou do hospital foi uma informação, inclusive, passada por um familiar, pelo pai dele, que ele já tinha conversado com o pai dele, que ele estava consciente e estava se comunicando. Isso foi a primeira informação. Aí já houve um certo alívio. O jogo ainda estava suspenso. Isso. Certo? Aí ele grava um vídeo. Os jogadores da Dinamarca estavam no vestiário, né? Estava todo mundo já recolhido fora, estava naquele momento suspenso o jogo. Os jogadores da Dinamarca recebem um vídeo dele dizendo que ele já estava bem, estava consciente, estava se recuperando, estava no hospital, mas que eles voltassem para o jogo, que tivesse a partida. Isso. E é importante. Existe muita crítica hoje, inclusive, de alguns jogadores que jogaram, jogadores importantes que jogam em times importantes na Europa,
né? Que mesmo com toda aquela situação, só pela comoção... O jogo não é mais o mesmo, né? O jogo já não era o mesmo, o jogo tinha que ser sempre suspenso. Aí a gente falou muito de coordenação, de preparação, de todo o que envolve isso. Tem que pensar também que é uma Vocês estão dando Eurocopa. spoiler já no Ah, bom, então tira. Que assim, a Eurocopa é uma competição de um mês, e dentro desse um mês tem, sei lá quantos jogos agora são da Eurocopa de cabeça, mas assim, esse jogo que não continuasse ali, tem toda essa parte envolvida. Esse jogo seria quando? O atleta tem que ter um descanso de 3 dias. Tem o complicador Sim, administrativo também desse acho jogo, que né? Se nem fosse tem um tal jogo lei. local, se fosse um jogo regional, Exato, um local. campeonato que dura 4, 5 mas meses. mas é um jogo. Eu sempre falo assim, que eu nem tenho, por exemplo, a Dinamarca no primeiro tempo tava, quem reveu o jogo, tava era muito favorito em relação A Finlândia não tinha tocado no gol ainda. Né? E o final, isso eu posso falar sem problema nenhum aqui, né? Porque não interfere no que a gente está discutindo, mas no final a Finlândia ganha o jogo por 1-0. 1-0 gol de Né? pênalti. Então é assim, é só para ter uma ideia de o quanto isso impactou, inclusive, os próprios Mas com jogadores. certeza, né? Isso não tem como. Mas isso não tem negar. E a ser perda humano, de ser um humano. dos melhores jogadores dela, Ele né? deu camisa e ele é considerado o craque. Ele ganhou 4 vezes na Dinamarca o jogador do ano. Sim. 4 vezes. Pelo pesquisando, continua. ele foi da seleção da Dinamarca, sub-17, sub-18, que eu nem sabia que aqui no Brasil a gente não tem isso, mas lá, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20 e aí na principal. Então ele tá na seleção do país dele desde os 16, 17 anos. Naquela época, se eu não estou enganado, ele jogava na Itália. Eu não me lembro Sim, o time na que Inter ele de jogava, Milão. na Inter de Milão. E aí eu me lembro que o Internazionale médico, de Milão. mas eu me lembro que o médico, que era da Federação Italiana, colocou que na Itália ele não jogaria mais. A Itália porque tem uma norma legislação disso, que é muito diz rigorosa que em relação a não isso. permite o jogador Então, com jogadores que equipamento tiver. implantado. E qual foi participar. o diagnóstico dele? Isso é a primeira coisa que a gente vai fazer. Qual foi o diagnóstico médico dele? Que ele teve o quê? Uma arritmia. Ele teve uma arritmia, e aí a origem da arritmia eu não vi Não adequadamente, não foi ficou muito claro. divulgado. Ele teve É- uma arritmia cardíaca, que é um descompasso do coração. Isso. O coração bate numa... Que leva a parada cardíaca. Que Tem leva- várias arritmias, Então. algumas delas levam a parada cardíaca. Isso. Então ele teve uma arritmia cardíaca, que era uma situação que um desfibrilador era capaz, vamos dizer assim, De reverter. Então é só para entender. Agora, eu não consegui ler, Aguinar, se você leu, é isso que também... Não ficou claro para mim se ele foi desfibrilado ou não, não ficou claro. Em nenhum momento o médico, eu não achei declaração do médico dizendo que foi desfibrilado. Então, né? o que se coloca é que ele foi desfibrilado, só que a gente não sabe, vamos dizer assim, em que momento Se ou não, foi mas campo, existe, se foi mas a gente fora, não se- tem realmente esse fato concreto. Não tem. Não E tem. normalmente A gente não, só sabe que o desfibrilador estatisticamente... tava lá, mas não teve nenhum movimento que a gente, porque depois teve aquela tenda, isso, não então dá a gente pra... não consegue E nem o afirmar que médico, sim, nem que não. Li algumas declarações do médico e nenhuma delas ele falou que foi desfibrilado. Em nenhuma das declarações. Até pelo conhecimento do senhor. Provavelmente ele foi ou você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que não foi. É Eu acho possível que não, senão o médico teria falado. Quando você pega muito precoce e dependendo da causa e etc, né, você consegue reverter. Estatisticamente, você reverte sem aparelho nenhum quando você atende logo. Um exemplo está aqui, né, que a gente acabou, 2 a 4% das vezes você reverte, o que é baixo. 2 a 4% é pouquinho, né? Você precisa ver, já com desfibrilador, vai para, no geral da população, 60%, 70%. Se você desfibrila em até 3 minutos, né, depois do episódio, depois da parada cardíaca, você consegue reverter na dependência da patologia. Estatisticamente, 60%, 70%, e no atleta vai para mais de 90%. Para vocês mais de verem 90%. a importância da introdução do desfibrilador e do correto uso do desfibrilador, né, nas atividades esportivas. Então, isso que a gente estava discutindo. Depois a gente vai mostrar aí o desfibrilador. Isso é um simulador. É um desfibrilador, só que ele é um simulador. Depois, Mas no deixa momento, eu a só gente contar um pouquinho a história termina do a história desfecho, dele. o desfecho do que aconteceu com ele depois. Então,
Aí foi feito o quê? Um implante, que um dia a gente vai também ter um programa sobre isso, não especificamente, mas mostrando qual foi a evolução técnica. Disso. Hoje nós temos aparelhinhos, tá certo? Que você pode dar um choquinho no coração quando esse coração começa a querer ratear, Isso. tá? Então se você quiser falar um pouquinho sobre esse aparelhinho... Então, no passado era... Que falar, ele foi operado, fez uma cirurgia, é uma cirurgia muito simples. No passado, a gente conhece, atual, claro, e no passado já tinha, por exemplo, os marca-passos, né? Então, pegaram um desses equipamentos, a semelhança disso, e colocaram uma outra função para ele, né? De fazer a descarga elétrica, fazer o choque. Então, quando ele identifica determinadas situações, tudo aquilo é um computadorzinho, né? Então, quando ele identifica fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, ninguém precisa entender isso, mas ele identifica... O coração não está batendo o coração direito. não está batendo especificamente de um determinado jeito, então ele dá a descarga. Dá a descarga, que é o equivalente ao choque que se dá por cima também do peito do paciente. Só que ele tem algo implantado, né, um marca-passo implantado, tem um cabinho lá por dentro, um cabinho elétrico que está incrustado dentro do coração, ele vai por dentro e está lá. Já está no ponto, ele né? está incrustado lá dentro, né? Como quase grampeado lá dentro. E ele fica o tempo inteiro monitorando, ele fica o tempo inteiro, o isso tempo não inteiro. A parte da Atletas, né, bateria, de tudo, Tudo. lá tá embaixo da pele. Está embaixo da pele. Ou seja, não é um aparelho que a pessoa fica... Tem lugar que não podem jogar por causa disso, então, e tem lugar que tem jogador que joga com esse, mas eles colocam uma capa, uma proteção meio em concha de acrílico, para que se levar uma bolada em cima, não pegar isso o que eu ia aparelho. perguntar, porque, assim, eu sei Eles um jogam pouquinho com disso, isso, porque eles jogam a com gente tem proteção. até aqui, vocês não sabem, mas o pai do Ale, o seu Jonas Montrimas, que o Ale trabalha com a gente, o pai dele, eu acho que se for fazer um ranking de quantas vezes infartou, acho que o pai do Ale está em primeiro no Brasil. Quantas, Ale? 12, 14? Quantas já foi? Não estou brincando, não. Quantas vezes? 12, 14? Quantas vezes? Acho que 12 ele tem. 12 vezes já. Então, e conversando com ele, ele explicou um pouco. Um abraço pro Seu Jonas. Mas então, e eu pesquisando sobre, pra gente tratar do assunto aqui, eu vi que, primeiro, o Christian, o Eriksen, teve que sair da Inter de Milão, ele chegou num acordo lá com o clube. Por quê? Porque a liga não permite que atletas joguem com marca-passo. É uma regra da liga. E aí eu, pesquisando sobre isso, eu vi que... Com equipamento implantado, seja marca-passo, desfibrilador, seja... A gente que não entende, meu, tudo Não, bom. Dá uma coisa no coração, tá Por isso que o médico da Liga Italiana falou que ele não jogaria mais na Itália. Pela regra, não, Já é uma não, regra por, anterior não, a por ele, uma, né? Exatamente. não por uma questão do atleta. Esse atleta por uma não questão pode... médica, isso, não. Porque não. hoje você teria recursos para deixar isso. E o que eu vi que assim que essa definição, essa regra da Liga Italiana se baseia muito no entendimento da medicina dentro da Itália, que esse marca-passo, esse desfibrilador, que seja, por uma pancada ele pode vir a falhar, ele pode vir a dar É verdade. problema. Não dá para que você isso negar não daria- 100%. que isso não daria 100% você pra não dá para atleta negar de isso. alto né? rendimento num esporte que tem contato, utilizar, que isso que era muito grande. É por isso que ele não conseguiria jogar no campeonato italiano, e isso fez com que eles saíssem, fez um acordo com a Inter e foi saiu pro pra Brentford. onde? Foi pro Brentford, na Inglaterra. E aí, mas, pô, qual que é a diferença? Né? Assim, por que na Itália tem um entendimento que na Inglaterra já é totalmente diferente? Tanto é que não só na Inglaterra, né? Que a gente conversou, tem jogador na Bélgica, na Holanda, que jogando. E no com Brasil, esses. como é que é? Boa pergunta, doutor. Eu, das regras desportivas, nunca vi nada falando a respeito. Não tem nada Não tem nenhuma especificado. regra. Mas a gente tem jogadores que foram implantados e voltaram a jogar. Não, o Washington Coração de Leão aí, Exatamente. centralmente, joga há muito tempo. Eu lembro, o Washington é do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Por isso que eu já tô joga. Em fazendo- caso específico, Mas aquilo não é uma regra, sei. não é uma regra. A gente É caso a caso, tem que ter o laudo médico, tem uma Falando isso, eu série sei que de coisas. Pesquisando, eu vi que ele tinha uma arritmia, ficou acho que um ano, se não me engano, sem jogar, e aí colocou um marca-passo, um Você tá desfibrilador falando do... Washington, do centralmente. Não sei, E ele Pessoal, continuou jogou. isso aí também. eu não sei Teremos programa especificamente. sobre é. isso. Sim, se tudo der certo, já temos acesso ao Washington também. Se tudo der certo, ele vem aqui pra gente conversar um pouco sobre o caso dele específico. Mas é isso, então aqui a regra desportiva não fala nada a respeito.
Então aqui estão liberados. Não, Bom, fala, tá não, proibindo. ela fala, não é que ela não fala. Ela fala, o médico tem que dar um laudo liberando o jogador. Então não é o jogador que decide. Não. Aí o médico vai fazer outras avaliações. Quem libera é o médico. Quem libera é o médico. Não é uma regra esportiva. Não é uma regra esportiva. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte, tudo bem, ele foi para a Inglaterra, tá? Ele foi para a Inglaterra quando? Quanto tempo depois que isso tinha acontecido? Vamos lá, ele foi pra Inglaterra, eu sei que ele ele voltou a jogar no ano seguinte. Ele voltou a jogar em 22. No começo de 22, agora eu não vou saber exatamente se foi janeiro. Foi acho que em janeiro de 22. Janeiro ou fevereiro. 6, 7 meses depois. Isso, 7 meses depois. 7 meses depois. Tá? Ele voltou. No fim de 21 ele já estava. 7 meses depois. Peraí. 7 meses depois ele entrou em campo. Entrou em campo. Ele tinha sido contratado um mês antes. Ele para em treinar 21, e ele já estava em tal. treinamento. Primeiro jogo 26 de fevereiro, 8 meses depois. Aqui. E ele foi contratado em janeiro. É isso aí. E aí, assim, agora, pessoal, ele está. Ele é um cracaço. O que foi? Ele é camisa 10. O Manchester levou, da cara. Dinamarca. Tá jogando. E aí o Manchester United, ele como é que chama? Contratou em julho. Isso. E, pessoal, pagou uma ele notinha, jogou, e já ele fez jogou gol. a Copa do Mundo. Jogou a Copa do E Mundo. ele entrou em campo encabeçando a fila dos jogadores da Dinamarca. Não, ele é capitão, se não me engano. Não, capitão é zagueiro. Mas ele é o principal jogador. Isso tinha um simbolismo enorme, porque Sim. ele entrou puxando a fila, tá? Então ele jogou no Catar com todas as, vamos dizer assim, adversidades que o Catar tem no sentido do clima, não joga lá. Ele jogou a Copa do Mundo. Doutor, eu acho importante falar, primeiro jogo, quando ele voltou, ele fez gol no primeiro jogo. Ele já voltou, quando ele voltou pela Dinamarca, não sei se foi no primeiro ou no segundo jogo, ele fez gol pela seleção. Então, assim, tá 100% apto a praticar futebol de alto rendimento, que a gente sabe que é um negócio muito, né, qualquer esporte de alto rendimento requer muito da saúde. Então, assim, ele tá 100%. Tá melhor que a gente. Mesmo que ele diminua um pouco o rendimento dele, até pela idade, isso vai acontecer fatalmente com um desfibrilador ou sem desfibrilador implantado, né? Ele vai diminuindo, ele já está hoje com 31 anos, hoje. Ele teve a parada com 29. Né? Então ele vai diminuindo, mesmo com isso, quer dizer, ele ainda tem reserva atlética e qualidade para ainda jogar bem, mesmo se ele reduzir um pouco, mesmo se ele começar a jogar mais parado, ele ainda tem reserva para jogar. De pensar, e se a gente for pensar que, assim, até na vitória pessoal dele, né, de ter ainda tido a possibilidade de jogar uma Copa do Mundo, depois de tudo que aconteceu com ele, né, depois da vida dele ter estado por um fio. Sim. Né, ele ter entrado num jogo de Copa do Mundo, nem que fosse para entrar, para jogar 15 minutos. Sim. Já seria uma vitória. Não, e na idade dele... E o problema é que ele jogou. O problema não, a coisa fantástica é que ele jogou mesmo. Sim, jogou Copa do Mundo. Sim. Mas na da idade dele me chamou muita atenção e me gravou a idade dele, porque eu vi uma entrevista dele na TV dinamarquesa e é a primeira vez que ele reage depois de tudo ocorrido, ele fala que ele estava ali, ele sente que ele está... Até a pergunta, fala assim, mas como que foi? Foi como você, né, quando você voltou, sentiu que estava no sonho? Ele falou, não, eu só senti que eu estava voltando de alguma coisa muito distante. Ele não lembra o momento que ele perdeu a consciência e tal, ele fala que ele não lembra o que aconteceu. Eu achei engraçado. Isso é a história típica do... Típica. E aí ele fala assim, que ele lembra dele, a bola batendo na canela dele ali, e de repente ele só vê alguém falando para outra pessoa. Quantos anos ele tem? Ele fala 30, ele fala, não, 29. Primeira coisa que ele fala, ele corrigindo alguém que tava passando informação, falando 29, que era a idade dele. Então ali que ele, primeira coisa que ele fala, e depois ele fala que ele só lembra disso pra frente, que ele volta de um lugar, que ele sentia que ele tava longe dali, voltando. Deixa eu aproveitar mais um ganchinho. Você comentou agora há pouco sobre ambulância e tal. Eu queria deixar claro aqui, a ambulância é importante. A equipe da ambulância é essencial. Vocês não viram ambulância aí. Não. É o atendimento ali na hora, no campo, no gramado. É aquilo ali que faz a diferença. Eu acho a qualidade, o planejamento, é aquilo. A palavra é planejamento, protocolo e o material correto. Gente certa, com o material certo. Isso. No momento certo. Porque, inclusive, grande parte dos atendimentos, se a gente for pensar, você pega, por exemplo, na própria NFL, não tem ambulância dentro do campo. Claro, é isso aí. Não tem exatamente, você pega na NFL, mas você tem protocolos muito bem constituídos de as pessoas entrarem
no campo. Aliás, várias paradas cardíacas esse ano já, hein? Exatamente. Esse ano, hein? Várias, Atleta, em diversos nós- esportes, nós é isso vamos- aí. É. A ideia é ir desdobrando e falando sobre isso, porque assim, o que a gente tem, o esporte tem muita coisa para nos ensinar, e mesmo para o público leigo, e por isso que esse bate-papo é tão informal e não é feito para médicos, os médicos podem aproveitar também, porque tem muito médico que não sabe desses detalhes da mala, dessas Sim. coisas, né? Mas assim, a ideia é a gente poder ter num programa sempre como esse, através do esporte, né? Porque o esporte, quando ele fala, né, ele repercute de uma maneira muito Sim. diferente do que... Sim. E o esporte tem uma vantagem que muito atendimento médico não tem. Ele geralmente está registrado em vídeos. É isso aí. Então você tem os jogos, então você consegue analisar praticamente que nem público isso que a gente também, fez, isso que foi feito aqui com a sua maestria e com o seu conhecimento, de analisar quadro a quadro de como foi feito e os detalhes, né, de quem é quem ali na cena. Isso a gente muitas vezes em muitos atendimentos fora do olhar das câmeras, Sim. a gente nunca vai ter como aprender. Então o esporte ensina a gente. Ensina nós, médicos, ensina os leigos, ensina um monte de gente. E os jogadores, né? Eu acho que os jogadores têm que Sim. aprender as técnicas básicas de socorro para que eles possam se socorrerem entre si em determinado ambiente em que o médico não tem ou vai demorar para chegar, ou até ajudar a própria atividade médica. Você tem muitos jogadores que fazem educação física. Estou falando de educação física porque eles aprendem anatomia dentro desses cursos que eles fazem. né? São da área da saúde. Sim. Então eles também têm que aprender primeiros socorros, como é que eu abordo, se eu viro o jogador ou não viro o jogador, como é que eu avalio se ele está em parada cardíaca ou não está em parada cardíaca. Você começa Tudo uma massagem isso. cardíaca ou não. Ou não, tudo se a isso. ambulância vai chegar em 10 minutos, o que eu faço nesses 10 minutos? Tem um esquema que a gente monta, fala, às vezes em palestra, o que fazer enquanto a ambulância não chega. Vale para sua casa, vale para a festa de casamento da filha, vale para o futebol, vale para o jogo, qualquer. O que fazer enquanto a ambulância não chega? Ela não vai chegar em 5, demora 5 minutos para chegar? O que você faz? E se ela demorar 15 minutos, o que você faz? Eide, deve ter um monte de gente. Eu não sei nem se o Guilherme já teve a oportunidade de ver. Você já viu um desfibrilador? Não. Você tem ideia do que é um desfibrilador? Não. Você Eu tem tenho aí ideia, um mas- desfibrilador? Pelo menos para mostrar. A gente não vai vamos lá. mostrar o funcionamento do Se quiser, desfibrilador. a Ale tá de bobeira aí, a gente pode tentar usar, ver se funciona. Se dá um pulinho, não vale a pena? Então, vocês como médicos, se acontecer alguma coisa com a Ale, vocês pessoal, já só esse é podem- olha o tamanho do negócio. Esse é um desfibrilador. Né? Isso aí salva tem, vidas, tem, ó. tem dezenas hoje de marcas no mercado. Essa é uma delas. Eu não estou aqui fazendo propaganda de ninguém. quiserem, pessoal, Não mas se tenho quiserem, conflito de interesse. Né? Tem patrocinado o Então, professor ou a gente. O que ele vem com esse ele vem assim, ele vem o equipamento e um eletrodo que você vai Pluga conectar nele, nele e vai pluga na conectar na pessoa, né? Esses itens adicionais aqui é a gente que acrescenta, porque são itens importantes na hora de você fazer uma ação de socorro. Toalha para enxugar suor, que às vezes a pessoa, Pra colar quem está jeito. infartando, né? Às vezes tá molhado e às vezes tem um problema, né? Parada cardíaca na chuva. Sabe, você precisa planejar. Como é que eu atendo um jogador em parada cardíaca com um dia chovendo? Você precisa planejar, senão desfibrilar você não meio time. atende, senão você não atende, né? desfibrilar meio time. E outros itens, né? Então, Todo mundo dá mãozinha, aí, tá legal. só para facilitar o visual, Dá para pegar bem aí, Ale? então, o que é... Deixa eu só colocar aqui, eu só vou ligar para vocês verem. Esse aparelho ele foi desenvolvido para uso leigo, ele não é um equipamento para uso exclusivo médico. O grande sucesso dele foi que ele foi desenvolvido para uso leigo. Então, Entendi. tem uma marca aqui, o que você tudo precisa desenhado. ensinar para o leigo? Ele é quase autoexplicativo. você É, treina um pouquinho. É um Isso na aqui costela você no peito, você tira, né? coloca uma nessa região, ele está desenhado. E tem o desenho Coloca ali, ó. uma nessa região peito aqui e direito, outra aqui embaixo. Que nem a gente brinca, né? Vai precisar desenhar, Simula já no veio seu peito desenhar. aí, vai. Pô, Não, Ale, segura ele aí. Não, Ale, pô. Isso aqui O é Ale isso precisa aqui, mais ó. que eu. Ó, pessoal, isso aqui é um aqui, outro aqui. simulador. É Isso aqui é assim, um de lado, né? simulador
ele não dá choque de verdade. Isso aqui é um simulador de treinamento. Ele é idêntico a um equipamento real. Tem de vários modelos. Não dá choque, o modelo melhor. Esse daí que é, esse aí é só Esse pra não dá treinamento. choque? Não. Deixa quieto. Ele é um simulador. Então, você liga, só que você vai plugar. Se você esquecer de plugar, ele já vai avisar você. Tá a setinha, o pisca. Posicione eletrodos no tórax do paciente. Ele vai ensinando a gente o que Encaixe fazer. conector dos eletrodos Conectei. na entrada, perto da luz que pisca. Analisando o ritmo cardíaco. Agora ele está analisando. Não toque o paciente. Não tô tocando. Choque recomendado. Ó, choque recomendado. Carregando. Ele demora 6 Afaste-se segundos, 6 a do 9 paciente. para interpretar. Administre o choque agora. Ó. Pressione o botão laranja Só uma agora. coisa. O pessoal fica todo mundo segurando. Então. Solta tudo. solta tudo. Choque administrado. Choque administrado. Em Você vai dar o pausa. choque, tem uma distância. Administre das pessoas, ressuscitação inclusive, cardiopulmonar. Então, em Faz a pausa, massagem. aí eu vou desligar, né? Porque tem uma sequência aqui. Toda vez que dá um choque, você tem que fazer 2 minutos de massagem cardíaca e ventilação. E aí ele acompanha se voltou o E batimento ele vai com os cronometrando eletrodos. e ele vai acompanhando. Daqui 2 minutos, se a gente deixasse ele ligado, Ele vai saber em se 2 vai dar- minutos ter que ele dar outro volta choque e ou te não. diz outra vez. Ó, não toque o paciente analisando. Ele analisa, vê e aí diz para você choque indicado, choque não indicado, e ele vai te dando a orientação. É claro que ele sozinho não faz as coisas. Você tem que estar capacitado a fazer minimamente uma RCP, uma ressuscitação cardiopulmonar, a massagem cardíaca e um É pouco uma de coisa ventilação. que várias pessoas que não precisam ser médicas podem ser treinadas. Isso que eu defendo que os jogadores saibam fazer. Atividade de risco. Se nas Eles têm que saber. empresas você treina os É brigadistas, você tem que treinar Então. o brigadista do time. Então, em ambientes, a gente trabalhava, né? Eu coordenei durante e trabalhei durante 20 anos no Clube Atlético Paulistano. Coordenava o departamento médico lá uma época. E então nós implantávamos esses modelos, seguindo algumas regras internacionais. A gente treinava 10% dos funcionários do clube, funcionários que estão andando, trabalhando, gente da faxina, gente de tudo quanto é tipo, modelo, garçons, Uma coisa, né? alguém tá ali. Então, de repente, ele presenciava uma situação, então ele sabia como iniciar e como e quem chamar, como chamar, onde chamar, porque está planejado, né? E assim nós conseguimos salvar mais de uma dezena de pessoas em parada cardíaca lá. Que legal. Eu acho que o Guilherme já está aqui. Na verdade, o Ale que cutucou a gente aqui. É o Ale, sempre. Aquele que é porque assim, a gente poderia ficar conversando o dia inteiro, mas acho que o Guilherme. Infelizmente, uma hora tem que terminar, né? Não, mas ó, a gente ainda vai utilizar dos conhecimentos do professor aí. E muito. Mal sabe ele que ele só começou aqui a conversar com a gente. Ele vai ser utilizado e muito aqui. Mas, professor, primeiro de verdade agradecer ter aceitado esse convite meio do Dr. Renato. É uma honra ter o senhor aqui. Pessoas do gabarito do conhecimento do professor, eu acho que a gente tem que utilizar mesmo, porque é um jeito da gente ensinar as pessoas que não são da área a ter uma possibilidade de, às vezes, salvar uma vida, e isso pode mudar, né, a vida de muitas pessoas envolvidas ali. Então, só agradecer por ter aceito o convite, agradecer por todo o conhecimento que disponibilizou aqui pra gente, e agradecer pelo todo o trabalho que faz, porque é isso, eu sei que se teve gente da minha família que já precisou, né, precisou mesmo do SAMU, eu sei que o senhor está inteiramente envolvido nisso, então agradecer de verdade por todo o trabalho desempenhado à frente a tudo, a cidade de São Paulo, ao meio do esportivo, né, junto à federação e tudo isso que desenvolveu. Só agradecer, que é muito legal saber que tem gente preocupada com tudo isso e saber que assim a gente vai tendo não só um esporte melhor, mas um mundo melhor. De verdade, de coração. Muito obrigado. Eu gostaria só, antes de passar a palavra para o professor Carlos Eide, de primeiro que agradecer a oportunidade que o sindicato está dando para a área médica poder, através de casos, né? Porque isso aqui, se a gente for pensar, a gente contou um caos. Só que a gente contou um caos, né, como o pessoal gosta de dizer, de uma maneira um pouco diferente do que a gente geralmente vê, né, no YouTube, na internet, com pessoas, às vezes, com as melhores intenções. Ninguém está discutindo isso. Mas, às vezes, não com a profundidade do conhecimento. E aqui ninguém
falou de medicina de uma maneira profunda, mas é uma Exato. medicina que tem que ser divulgada de uma maneira, vamos dizer assim, palatável para o leigo, de uma maneira fácil de ser entendida, em cima de um caso verdadeiro, que aconteceu, que todo mundo acompanhou, e tem muita gente até hoje que não sabia direito o que tinha acontecido, tem muita gente que escuta falar sobre desfibrilador e não tem a mínima ideia do que é um desfibrilador. Então, nós vamos ter oportunidade por um fio e contando casos reais do que aconteceu, de discutir todas essas coisas que o esporte nos traz muito conhecimento para poder passar e levar ao leigo. Então, agradecer assim, sem nenhum trocadilho, porque o nosso assunto hoje foi falar um pouquinho de coração, né? Então, mas agradecer de coração, né, ao Dr. Carlos Reis, pelo tempo, pela disponibilidade. Vocês viram o quanto ele é ocupado, quanta coisa ele faz, né? Já fez e continua fazendo, ainda bem, somos felizes de termos a oportunidade de termos na nossa sociedade uma pessoa com todo esse conhecimento, importância e impacto, né, que ele tem na vida de todo dia, como você falou, do SAMU, né, de hospitais grandes que foram administrados e com certeza melhorados por ele. Com certeza. Né, e que continua fazendo. Então, eu chamo de Dr. Eide. Então, Eide, né, queria ouvir as suas palavras finais, e às vezes você tem alguma mensagem final nesse bate-papo, mas você já está convocado para falar outras vezes aqui, porque conversar com você é extremamente agradável, e a gente sabe, tem certeza que quem está ouvindo e quem está assistindo esse programa está feliz em ter ouvido a sua palavra. Bom, de coração agradeço eu, viu? A oportunidade de estar aqui com vocês, Anguiná, Guilherme, agradecer ao sindicato a oportunidade de estar aqui, e fico feliz com a preocupação de vocês, sindicato, em levar isso. É uma tarefa que a gente sempre buscou a vida toda, é levar essa informação para frente, para realmente fazer um pouco a diferença, salvar mais vidas. Esse sempre foi o objetivo nosso, né? Uma honra imensurável estar aqui com vocês. Eu não tenho mais palavras para agradecer a vocês, em especial ao sindicato, a própria Federação Paulista de Futebol, que há uns 10 anos já também me carrega junto lá dentro do comitê médico, em que a gente pode estar fazendo bastante ações. Também o Mandurinha não faz verão, né? Eu jamais fiz isso tudo sozinho, nunca. Não dá para fazer essas coisas sozinhas. Sempre equipe, sempre muita gente se dedicando, muita gente junto, muita gente trazendo coisas que a gente acabou usando. Então também aqui agradeço às dezenas e dezenas de amigos e colegas anônimos que também participaram disso tudo que nós estamos aqui conversando, né? Vocês estão conversando comigo, mas tem muita gente por trás que também tenho certeza que vão ouvir, estão ouvindo, e tenho certeza que vão ficar felizes também, porque eu estou lembrando de todos eles também, sem nominá-los, né? Uma honra enorme. Mensagem final que eu digo: vamos trabalhar na melhoria da segurança dos atletas, né? Dos atletas profissionais, dos atletas amadores, dos atletas de fim de semana, dos atletas de fundo de quintal que fazem seus exercícios. Vamos trabalhar na melhoria da segurança deles, levando a eles informações que possam transformar momentos de desespero, momentos de sofrimento em momentos de sucesso, como esse que a gente viu aí. Muito obrigado. Perfeito. Você que acompanhou, gostou aqui do nosso bate-papo, coloca aí se inscreva no nosso canal primeiro. Acho que é importante, se você gostou desse bate-papo, teremos outros nos mesmos moldes, entre outras coisas também que vamos desenvolver aqui. Então se inscreva no canal, siga nossas redes sociais do Sindicato de Atletas. E aí, gente, por hoje ficamos por aqui. Grande abraço.